Alô, amigos aqui do canal Tricolor, vamos lá debater as coisas do São Paulo mais uma vez. Obrigado a você que está aqui com a gente curtindo, compartilhando, se inscrevendo, dando seu like, avise os amigos também. Terminou Grêmio 2, São Paulo 1, Campeonato Brasileiro, nona rodada, estádio da Arena do Grêmio em Porto Alegre. Rapaz, até vou parar de sugerir algumas coisas aqui, porque no Campeonato Paulista eu falei assim, e se perder do São Bernardo? E ali parece que começou a ruína do São Paulo, que o São Paulo perdeu, era um jogo difícil, e começou a ruína do São Paulo ali, o Rogério Ceni não prestava mais, tudo estava errado. Sem prestar bem atenção foi ali, até ali havia uma trégua, né? Era como se o São Paulo não pudesse perder para um time que até então não tinha sido incomodado pelos grandes. Mas isso são águas passadas. É só para dizer que eu disse o negócio aconteceu e é melhor ficar quieto, porque no sábado passado, depois do jogo do Goiás, eu disse aqui que na conta da sequência dos jogos do São Paulo, tem uma derrota contra o Grêmio em Porto Alegre, porque você não pode ser hipócrita e não prever, pelo menos quando o seu time é o São Paulo atual, com o elenco atual, que você vai perder alguns jogos. E para quais jogos você faz a previsão? Para aqueles onde perder é um pouco óbvio até para quem é mais forte. Por exemplo, perder para o Grêmio em Porto Alegre sempre é normal. Quando não é normal? Quando o Grêmio que você vai enfrentar é um time muito ruim e o seu time é muito bom, mas não é o caso agora. O time do Grêmio é, no papel, melhor que o São Paulo, estava até indo pior que o São Paulo no campeonato, mas jogando em casa, com os jogadores que tem, contra o São Paulo, que não é exatamente um timaço, ganhar está dentro da conta. Ganhar, no caso, do Grêmio vencer o São Paulo. Né? E aí eu fiz essa menção na semana passada. E fiz também na quinta-feira, mas no caso, as duas citações, ou melhor, a mesma citação em oportunidades distintas, porque no caso as duas oportunidades onde eu fiz a citação também são bem distintas. Eu mencionei no sábado essa possibilidade porque era preciso, na minha visão, que a torcida do São Paulo entendesse que a sequência até o jogo do Goiás não tinha sido uma sequência das mais difíceis e o comportamento do São Paulo tinha sido muito bom, mas que viria uma sequência teoricamente muito complicada. Então, por isso que ganhar jogos como aquele, onde o São Paulo estava perdendo e conseguiu virar, era importante para fazer frente a jogos um pouco mais difíceis nessa caminhada complicada do Campeonato Brasileiro. E a outra circunstância, que foi a circunstância da quinta-feira, foi para dizer que uma hora o Dorival ia perder. Então, melhor perder a primeira naquela circunstância, onde havia até a chance de classificação para a próxima fase, do que perder um jogo numa hora de necessidade. Eu quis dar o exemplo de que perder para o Grêmio em Porto Alegre, por exemplo, não feria essa busca por uma situação melhor na tabela, ou seja, também não é uma derrota que atrapalha as necessidades do São Paulo. Bom, não uma introdução grande, não é para dizer que está tudo bem, perdeu e vamos dar risada. Me preocupou um pouco dos 15 do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, me deixou melhor, ou me deixou mais conformado que o São Paulo jogou no segundo tempo. Porque eu disse aqui outro dia assim, o que me incomodaria? Não era perder para o Grêmio, era como perder para o Grêmio. Você vai jogar em Porto Alegre e dar campo para o adversário e não o agride, você perde de goleada. E aí, perder de goleada, jogando mal, não dá para defender. Né? Agora, perder para o Grêmio jogando em Porto Alegre, dominando o Grêmio no segundo tempo, por exemplo, como o São Paulo fez, ok, é digno. Agora, obviamente, tem coisas para serem corrigidas, né? Por exemplo, o momento em que o São Paulo estava virado é ridículo, e a forma como toma é ridículo. Porque o São Paulo começa melhor o primeiro tempo, até os 15 minutos, faz o gol aos 13, tem um controle até, que não é um controle exatamente visível, mas é um controle perceptível da partida, ou seja, o São Paulo é quem diz para o Grêmio, calma aí, tal, é assim que a gente vai fazer, e o Grêmio se desespera um pouco, tenta chegar e não chega, São Paulo faz o gol, quando o Grêmio já estava pressionando mais. Só que aí o Grêmio aumenta a pressão, óbvio, está perdendo,
e o São Paulo perde a melhor coisa que ele tinha até então, que era exatamente esse controle. O São Paulo passa a aceitar a pressão. Nessa de aceitar a pressão, acontece o pênalti, bração levantado do Alan Franco, que aliás é um capítulo à parte, o Grêmio vai lá e empata o jogo. O que não é aceitável é a forma como o São Paulo toma o segundo gol. Dentro ainda daquela margem de 20 minutos ali de início de domínio gremista, com uma jogada que acontece em todo o jogo do Grêmio, e eu tenho certeza que o Dorival viu, e é preciso ter certeza de que os jogadores, ao ouvirem a explicação, tenham assimilado. Porque em todo o jogo do Grêmio, você vai ver o Suárez na entrada da grande área, procurando servir quem entra pelo lado esquerdo. Às vezes ele serve bem na lateral para depois receber dentro da área e fazer algumas vezes o pivô ou bater para o gol. Bom, o Suárez tem tempo de fazer o domínio, achar o Reinaldo entrando livre pelo lado direito, o Reinaldo só tem o trabalho de bater com força e o Rafael infelizmente aceitou, não vou crucificar. 2 minutos antes o Rafael tinha feito uma defesa de cinema, 4 minutos antes outra defesa importante num lance com aliás, primeiro com o Suárez, com o Bitelo, depois com o Suárez. E ali ele foi para a bola, mas enfim, a bola acabou passando por baixo dele. Foi mal. O São Paulo tomou a virada. A partir daí o São Paulo diminuiu em campo, acabou, não tinha nenhuma força de reação. Foi pro segundo tempo, aparentemente o Dorival conversou e melhorou um pouco o time ali. Inicialmente eu não gostei das trocas que ele fez, não porque os jogadores não pudessem dar alguma coisa, mas eu já teria colocado o Luciano e o Marcos Paulo naquele momento. E teria, porque aí é assim, você tinha que buscar o resultado se reforçando. Essa era a visão que eu tinha ali, porque eu entendia que o Grêmio não ia parar de pressionar. Então você tinha que ter jogadores para fazer com que o Grêmio se preocupasse um pouco defensivamente, mas que ao mesmo tempo o Grêmio não tivesse conforto para atacar o São Paulo. Então eu acho que o ideal era manter 3 zagueiros com mais um volante que na minha visão seria o Gabriel, porque ele também tem capacidade de distribuir jogo. Tiraria o Alisson, tiraria o Wellington Rato, tiraria os jogadores todos que saíram em algum momento depois do jogo, né? Tiraria o Michel Araújo e colocaria Luciano e Marcos Paulo ali. Ficaria um 3-2-2-3, algo assim, um 3-4-3 meio disfarçado, né? Com Caio, com Rai Ramos, enfim. Acho que o lateral ali pouco importa do lado direito nessa condição. Porque o Rai Ramos não foi tão bem, mas aí entra o Natan, que tem mais força e mais velocidade, mas perde a bola pra caramba e passa mal. Eu acho que o Rai cruza um pouco melhor e chuta de fora. Mas é o rasgado falando do amarrotado. Não tem grande coisa por ali também, né? Mas no fim das contas, o Dorival colocou o Rodriguinho e o time melhorou com o Rodriguinho ali, ele ajudou na pressão que o time precisava fazer. Eu achei que ele não ia aguentar isso, ele foi bem, ele chamou a responsabilidade mesmo sendo tão jovem. E depois, quando o Dorival percebeu que dava para fazer um pouco mais de força, ele colocou o Luciano e o Marcos Paulo também. Aí quando ele percebeu, aliás, primeiro ele pôs o Luciano, né? Depois ele pôs Marcos Paulo e David, e aí ele começou a fazer aquele negócio que a gente chama de empilhar atacante, quer dizer, o São Paulo tinha domínio, vou empurrar o Grêmio para o seu campo para tentar fazer o gol. Acho que ele não dá muita sorte, porque eu achei que o Luciano, o Marcos Paulo e o David entraram mal no jogo, sem muita sintonia com o jogo. Depois o Luciano até melhorou um pouquinho. O Caleri tinha muita força, mas não estava bem tecnicamente também. Então, o São Paulo teve pressão, empurrou o Grêmio, mas não teve capacidade de definição. E acabou perdendo a partida. Eu acho que das coisas que o Dorival podia fazer e fez da quinta-feira para cá, foi tentar melhorar um pouquinho aquela entrada da bola no primeiro pau, e ele, depois que deu um chilique no primeiro tempo, melhorou um pouquinho, mas o São Paulo ainda sofreu com bola cruzada. No ataque, aí é um sofrimento, porque o São Paulo é um time que tem qualidade abaixo do que precisava ter, a gente já falou disso tantas vezes. O curioso é que quando o Rogério era técnico, eu já falava que o time do São Paulo não era tudo isso, e que dependia muito mais do conjunto. E todo o pau era no Rogério. Eu continuo achando que o time não é tudo isso.
depende muito de conjunto. E também não vou meter o pau no Dorival. Mas hoje tem gente que mete o pau só nos jogadores. Né? Tá certo. Não é para meter o pau no Dorival. O Dorival tenta tirar o melhor. Mas essa é uma outra discussão, porque eu vou dizer que o Rogério também tentava e vocês vão discordar de mim. Então tá tudo bem. Né? São trabalhos diferentes. O problema agora qual é, então? O que a gente tem para frente? Qual é a pior situação para o São Paulo a partir de agora? Que era algo já inclusive visível. Dorival indo bem ou não, tendo reanimado o time ou não, tendo ficado invicto 11 jogos ou não, o importante é lembrar que a primeira sequência do Dorival no São Paulo não era das piores. Não é que isso tenha facilitado a vida. É bom a gente pegar um time num contexto em que tinha muita gente achando que chegar aos 45 pontos era o objetivo. Então, expectativa versus realidade, como a gente diz, como a realidade se apresentou melhor do que a expectativa, muita gente passou a criar aquela ilusão de que estava tudo bem no São Paulo. Mas o São Paulo teve uma primeira parte de campeonato melhor do que terá a segunda. Né? Então foram 9 jogos de Campeonato Brasileiro contra América, contra Coritiba, contra Goiás. São Paulo teve de mais difícil aí. O São Paulo pegou o Corinthians num mau momento, se pegasse hoje ia complicar. Que teve de mais difícil para o São Paulo? O Botafogo. E a hora que o São Paulo aquele jogo merecia ganhar, eu vou terminar o campeonato dizendo isso. O Coritiba não, mas assim, times cuja expectativa era mais complicada. Vamos lá. Botafogo, Internacional, Vasco mesmo com a má fase. E o Grêmio hoje. Né? O resto não. O resto imaginava-se que o São Paulo poderia. Mesmo Fortaleza lá, não que o São Paulo pudesse ganhar, mas não ia ser um bicho-papão. Mas vamos colocar o Fortaleza então aí também. Agora, nessa segunda parte, o São Paulo vai ter Palmeiras, ainda falta Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia mediano, falta o Fluminense, que estava muito bem, agora não está tão bem, mas é o Fluminense. Quem mais que falta aí? O Flamengo, que o São Paulo ainda não pegou. Olha que eu já citei 7, né? Ainda falta aí, o São Paulo ainda não pegou o Cuiabá, o São Paulo no Brasileirão ainda não pegou o Red Bull, mas esse aqui eu não vou contar. O Santos, que é clássico, aí tem Red Bull e Cuiabá, para fechar os 10 jogos que faltam. Então, desses 8, se a gente pegou numa primeira parte do campeonato de 9 jogos... Opa! Perdão. Se a gente pegou numa primeira parte do campeonato de 9 jogos, 5 que a gente podia falar assim, putz, aí vai complicar, e 4 que eram bem administráveis, essa segunda parte vai ser diferente. Gente, deixa eu parar o vídeo aqui rapidinho. Voltamos agora sem espirro. Pelo amor de Deus, né? Bom, vamos lá. Bom, o que o São Paulo tem pela frente então? Sul-Americana essa semana contra o Tolima em casa. Jogo ganhável. Não pode se complicar num jogo desse, pelo amor de Deus, hein, Dorival? Ganhando esse jogo, o São Paulo praticamente bota o pé na outra vaga. Até como líder, porque dependendo do que acontecer no jogo do Tigre. Líder ele é, mas digo, reafirmando essa liderança. O São Paulo pode se classificar em primeiro já nesse jogo e aí fica bem tranquilo. Né? Se enrolar, vai ter que decidir na última partida e correndo o risco de ser o segundo, ter que enfrentar o mata-mata não previsto aí. Depois tem Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Depois tem a data FIFA e o São Paulo volta a jogar só lá no dia 21. Então, é Palmeiras em casa, num momento que o São Paulo não está voando. Mas vamos dizer seriamente aqui, tem que ser o jogo para recuperar. Nem que seja para ganhar de 1-0. É o jogo para o São Paulo se sentir forte de novo. Né?
Porque depois vai ter 10 dias, mas ninguém pode falar assim, pô, mas aí treina. Não, gente, calma. Aí treina nada. Vai treinar, mas sair dessa fase perdendo, ou enfim, jogando muito mal, não é bom. Vai voltar lá no período cenístico. Melhor não. Eu não vou fazer média, não. Eu acho que é jogo para ganhar. Não é jogo que é fácil ganhar. Está entre os difíceis, mas é em casa, é com torcida única, é com muito barulho na orelha, é no domingo à tarde, é clássico. Esse Palmeiras espetacular não é o mesmo Palmeiras. Atenção, palmeirenses que me assistem, porque eu sei que tem, inclusive amigos. Esse Palmeiras de 2023, eu insisto em dizer, ele dá mais brechas que o do ano passado e do ano retrasado. Ele é um time sensacional ainda, mas ele... E aí o São Paulo tem que trabalhar nessas brechas para depois parar, acalmar, ver se dá para contar com o Pato nos 10 dias que vão preparar o time para outra sequência. E, enfim, se dá para chegar alguém... Marinho, não sei, não me agrada. Sempre gostei muito do Marinho. O Marinho, para sair do Santos, deu problema, para sair do Flamengo, tá dando problema. Savarino, que, pô, o Formiguinha, né? Mas não sou fã. Pode ser que venha e melhore muito. Pode ser que dê ao São Paulo aquela condição da velocidade que o São Paulo não tem ainda. São os nomes especulados. E torcer pro pai do Oriva tirar alguma coisa da cachola aí de novo. Certo, gente? Bora então? Obrigado pela companhia até aqui. E quinta-feira, 7 da noite, São Paulo e Tolima, a gente volta aqui para conversar. Valeu!